Oh, Senhor Jesus, de fato te louvamos, de fato estamos numa batalha, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor conta conosco, Senhor, para realmente vencer nosso inimigo, mostrando que o Senhor de fato, Pai, é aquele que pode encabeçar nossa vida, mudar nosso viver. Oh, Senhor Jesus, de fato queremos Te amar cada dia mais. O Senhor nos deu um exemplo na Tua palavra, Senhor, de alguém que amava a Tua presença, que buscava a Tua presença. Nós queremos ser esses, Senhor, que valorizam, valorizam muito, meu Pai, estar junto de Ti, amar a Ti e entregar a Ti. Ganha cada dia mais o nosso coração. Oh, Senhor Jesus, de fato nós somos os trabalhadores da última hora, mas o nosso coração, ele precisa estar simples para aprender a depender do Senhor. Na mensagem passada nós vimos a situação de Caim, como que ele aprendeu, pela força natural, a viver independente de Deus. Depois de ser expulso da presença do Senhor, ele inventou ali coisas para substituir a Deus e a sua presença. Oh, Senhor Jesus. A cultura, para ter alegria, os instrumentos, as armas ali de guerra, as cidades edificadas para ter moradia. Tudo isso sem Deus, irmãos, não vale nada. Mas quando nós temos Deus, tudo isso nós conseguimos ter de fato a verdadeira alegria. Porque o Senhor estando junto, tudo muda. Tudo é transformado. Oh, Senhor Jesus. Vamos para Gênesis capítulo 1, irmãos. Um princípio muito importante que Deus quer dar para nós, é que Ele vai cumprir o seu propósito. Para isso, Ele conta conosco, para que nós aprendamos uma lição muito forte. Gênesis capítulo 1, do 26 até o 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu duas incumbências aqui para o homem. A primeira delas é gerar para que muitos lugares fossem alcançados. Deus também tem essa meta, né? Que nós possamos gerar para muitos e muitos lugares serem alcançados. Hoje teve saída, alguns irmãos tiveram esse privilégio, e eu não pude estar presente. Mas louvado seja o Senhor. Cada um de nós, irmãos, tem que aprender a enxergar a importância que Deus dá para que nós sejamos esses cooperadores dele. Porque o Senhor quer voltar. Mas o primeiro princípio para voltar é eu aprender que eu preciso depender do Senhor para essa vida crescer. Por um lado, na minha pessoa, mas por outro lado também alcançando outras pessoas. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Capítulo 5, que nós vamos ver hoje. Nós não vamos ler esses primeiros versículos, né? Mas do 1 até o versículo 17 até 18. Ele fala a respeito de pessoas que tiveram uma vida ali de gerar, nascer, né? Viver, gerar e morrer. Aparentemente, parece algo comum que acontece com todo mundo. Mas se for comparado com o viver de Caim ali, foram pessoas que aprenderam a temer a Deus e viver para que a vontade de Deus fosse feita pelo menos em parte na vida deles. Com isso, Deus conseguiu avançar e alcançar muito.
mas ainda faltava alguma coisa. E essa alguma coisa nós vemos de uma maneira muito doce na vida de alguém especial. Nós vamos ler do 19 agora até o 24. Isso nós vamos ler. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 75 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, teve 500 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aleluia. Que exemplo, né, irmãos, de pessoa. Deus espera que nós sejamos assim. Uma pessoa tão íntima dele, que Deus não tem outra coisa a fazer senão querer a nossa pessoa. Oh, Senhor Jesus. Ele era tão importante, tão amigo de Deus, que Deus também queria a sua presença, a sua pessoa. Foi o primeiro a ser arrebatado. Por quê? Porque ele aprendeu esse segredinho aqui, de viver na presença de Deus. Se a gente for ler os versículos, parece que ele começou a viver na presença de Deus a partir dos 300 anos. Né? Mas isso não é uma verdade. Andou Enoque com Deus e gerou Metusalém, depois viveu 300 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas, quando ele gerou um filho, irmãos, já mostrava a sua intimidade com Deus. O filho dele, aqui se chamava Metusalém. O nome Metusalém significa, quando ele morrer, virá. Amém. Que delícia, né, irmãos? Tinha um profeta aqui. Vamos provar que é profeta? Judas, versículo 14. Senhor Jesus. Uhum. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Judas, versículo 14. 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios e pecadores proferiram contra ele. Então Deus já escancarou o coração aqui, irmãos. Na hora que ele teve o filho e colocou esse nome, estava mostrando que Deus já fazia diferença na vida dele. Ele já era uma pessoa íntima e Deus escancarou seu coração. Ia acontecer depois de 960 anos. E Deus já tinha revelado para ele. Porque ele tinha esse segredinho de estar íntimo do Senhor. Aleluia. O Salmo 25, 14. Ó Senhor Jesus. Amém. Uhum. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Aleluia. Se formos íntimos do Senhor, irmãos, ele vai escancarar o nosso coração, o seu coração, para cada um de nós. E o nosso coração vai ser cheio, cada dia mais cheio do que Deus deseja. Essa intimidade, irmãos, Deus ele consegue quando nós estamos cada vez mais próximos dele. Por isso o Senhor colocou algumas ferramentas para nos ajudar a cada vez avançar um pouquinho mais. Quando o Senhor criou o SEAP, ele criou com esse objetivo, de fazer
com que nós, na vida da igreja, os que forem convocados para lá, aprendam a estar cada vez mais perto do Senhor. Cada vez mais tocando no seu coração, percebendo o que Ele deseja, para que possa agir na sua dependência para fazer sua vontade. Hoje o Senhor também colocou a casa de adolescentes, para poder aperfeiçoar muitos, mostrando desde quando eles são jovens a importância deles para Deus. Por isso, cada um de nós, irmãos, precisa aprender a cuidar, a cooperar de alguma forma. Nem que seja orando por eles todos os dias, e avançando mais um pouquinho a cada dia. E o Senhor vai poder fazer muita coisa. Porque eles vão crescendo, e vão crescendo constituídos da palavra, vão crescendo percebendo o que está no coração de Deus, e vão conseguir, de fato, nessa batalha, fazer um estrago no reino do diabo. Oh, Senhor Jesus, somos privilegiados. Né? E isso é possível por quê? Porque Deus, como Espírito, Ele, por meio da sua palavra, consegue fazer uma obra grandiosa. João capítulo 6, acho que os irmãos sabem de cor, o 63, ele diz que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia pela palavra que tem poder de nos transformar. E ela vai nos transformar para quê, irmãos? Este nós vamos ler juntos. 2 Coríntios 3, o versículo 17 e o 18. Amém. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu busco a sua presença e cada dia mais eu vou ser transformado. Transformado de tal maneira, irmãos, que as pessoas vão deixar de me ver. Não mais vão ver Claudinei, mas vão começar a ver Jesus. Oh, Senhor Jesus, isso é o desejo do coração de Deus. Mas para isso eu preciso valorizar a sua palavra. Se eu não mergulhar nessa palavra, se eu não desfrutar da sua palavra, isso não vai acontecer. Porque por mais que eu tenha um conhecimento de longos anos de vida da igreja, não vai ser suficiente. Eu vou começar a viver a vida da igreja, irmãos, de uma maneira religiosa. Da maneira que eu quero, da maneira que eu penso, do jeito que eu penso. E Deus nunca vai conseguir fazer a sua vontade. Mas se eu aprender a me tornar simples, eu vou ver o que Deus dá conta de fazer e me usando para a sua vontade ser levada a cabo. Oh, Senhor Jesus. Então, o homem, por um lado, ele foi criado aqui para gerar. Mas ele não foi criado só para gerar. Ele foi criado também para exercer governo. Lá em Gênesis 3,15, quando o homem falhou, Deus fez uma promessa grandiosa. O seu descendente, ele esmagará a cabeça da serpente. Isso Deus quer fazer, mas Ele vai fazer com a nossa cooperação. Por um lado, na cruz, Jesus deu conta de exterminar o diabo. Mas o seu reino ainda está aqui para tentar atrapalhar a vontade de Deus, porque ele não vai conseguir. O que Deus planejou, ele vai levar a cabo. Né? No livro de Jó, ele declara para Deus, né? No capítulo 42, bem sei que tudo podes, mas nenhum dos teus planos vai ser frustrado. Deus planejou e vai acontecer. Aleluia! Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, Pedro tem alertado muito. Né? Qual é o desejo do coração de Deus? E esse é, 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus deseja que Cristo seja o cabeça. Cristo precisa governar, começando a governar minha vida, governar meu coração. E para isso, irmãos, ele conta conosco. O Evangelho de Mateus, ele prova isso. Mateus 28, após a morte e a ressurreição do Senhor, ele fez algo grandioso. Mateus 28, versículo 18 até o 20. Oh, Senhor Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor tem autoridade, mas essa autoridade é levada a cabo com a nossa cooperação. A igreja é de extrema importância para que essa autoridade seja expressa em toda a terra. Em cada lugar, irmãos, Deus quer fazer isso. Mas para ele fazer vai depender de como está a minha intimidade com ele. Eu só posso ser íntimo se eu estiver mergulhado na sua palavra. Se eu não valorizar a palavra, irmãos, isso nunca vai ser uma realidade na minha vida. Eu vou ser uma pessoa religiosa, que vive muito tempo a vida da igreja, mas não consegue fazer o que Deus deseja. Oh, Senhor Jesus. E Deus deseja o quê, irmãos? Nos fazer tocar na palavra, e ele deu alguns meios para nós. O primeiro dele é valorizar a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, desfrutar da palavra de Deus. Se eu não fizer isso, eu não vou tocar em Deus. Hoje o Senhor deu também para nós um presente. Hoje nós temos o alimento diário. Cada dia uma pequena porção de alimento para nós. O Senhor deu também para nós pequenos trechos das suas mensagens, chamada imensão diária. Essa pequena porção, ela tem um objetivo, né, irmãos? É me ajudar a tocar um pouco mais do que Deus quer falar comigo. Às vezes você ouve a mensagem, mas não consegue ganhar, porque ela é tão comprida, entre aspas. Né? Você às vezes eu toco de maneira mais superficial. Mas se eu aprender a adentrar na palavra, eu vou conseguir ouvir mais Deus falando comigo. Para isso eu preciso aprender, pegar essa porção, orar em cima dela, compartilhar com outros. Aí quando eu assustar, eu vou ver um encargo naquela pequena porção. Aí juntando porção com porção, eu ganhei mais daquele encargo que Deus queria me transmitir. Oh, Senhor Jesus. E hoje outra ferramenta poderosa é o grito de guerra. Muitas vezes nós não conseguimos valorizar. Achamos que é algo mecânico, algo superficial, mas o objetivo de Deus com ele é nos fazer perceber, por um lado, que eu estou numa batalha. Se é guerra, eu tenho que mostrar para o diabo que eu sou um com Cristo. Eu sou um para fazer a vontade de Deus. Mas ele também, ele mostra o que está ali na palavra. Foi constituição da palavra para me ajudar também a absolver o encargo que está no coração do profeta. Aí eu absolvo o encargo que está no coração do profeta, mergulho na palavra e cada vez eu sou mais constituído com o que Deus deseja. Qual que é o desejo de Deus? 1 Timóteo capítulo 2, esse nós precisamos ler com certeza. Versículo 3 e o 4. Isto
é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer alcançar muitas pessoas. Cada ser humano é importante para Deus. É um vaso para ser enchido com a sua vida e depois de ser enchido com a sua vida, mostrar para o diabo que eu sou por Deus, eu sou para fazer a sua vontade, eu sou alguém que Cristo quer encabeçar, eu sou alguém que Deus vai poder contar para levar a cabo o seu propósito. Por isso, outra ferramenta que ele levantou foi o TCI, tropas, capitães, intendentes e também os valentes de Davi. Os jovens foram colocados, os adolescentes, perdão, foram colocados primeiro na frente da batalha. E as pessoas conseguem tocar em Deus de uma maneira diferente. Olha para um pequeno, mas um pequeno que ama o Senhor. Um pequenininho com o coração voltado para Deus. Mas também precisa ser cuidado. Aí o Senhor deu responsabilidade para alguns jovens. E esses jovens estão ali para conduzi-los também à palavra, para conduzi-los a amar a vontade do Senhor. Esses são os capitães. Mas também precisa de toda a igreja cooperando, que são os intendentes. E depois o Senhor levantou agora os valentes de Davi, que são aqueles pelos quais o Senhor deseja que também as demais pessoas da igreja, cada um de nós, seja útil para levar a cabo o que está no seu coração. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, é importante demais cada um de nós valorizar a palavra e estar na presença do Senhor, porque senão nunca vamos dar conta desse recado. Gerar, multiplicar e exercer a autoridade que Deus deseja. Enoque, ele foi alguém que andou com Deus, mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós acabamos nos apartando da vontade de Deus, mas o que eu toco aqui, que o Espírito falou, é a sua grande misericórdia. Lucas 24 fala a respeito de 2 discípulos que estavam ali a caminho de Emaús, depois que o Senhor ele morreu, ressuscitou, e eles saíram de onde Deus desejava avançar. Né? O Senhor estava começando por Jerusalém e ia alcançar toda a terra, nós lemos. Né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vemos que em Jerusalém Pedro pregou ali com intrepidez a palavra e Deus alcançou milhares de pessoas. Então precisamos aprender a ser unânimes. E por causa dessa falha deles e a misericórdia do Senhor, o Senhor apareceu para eles para levá-los de volta ao caminho. Qual que era o caminho? Vamos ler aqui. Jesus... 24, vamos ler a partir do 27. É Jesus respondendo. E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já se... E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele um pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, voltando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele. Amém, tá bom. Então aqui mostra a misericórdia do Senhor alcançando. Iam para um caminho, uma direção, a qual não era a vontade do Senhor. E o Senhor mostrou para eles: não é por aí. Eu quero vocês aqui. Eu quero vocês sendo um,
porque eu vou dispensar minha vida, vou dispensar minha palavra, mas eu quero essa unidade, unanimidade, para poder fazer o que está no meu coração. Por isso, irmãos, nós temos que aprender esse segredinho. O segredinho de Enoque é alcançar a intimidade com Deus. E quanto mais eu alcanço intimidade com Deus, mais eu vou conhecer seu coração. Não vou me apartar do que Deus deseja, mas, com certeza, eu vou conseguir ser um cooperador dele. Por um lado, alcançando outras pessoas, mas, por outro lado, introduzindo o seu reino aqui na terra. Para que o Satanás seja envergonhado e eu também possa sentir que estou sendo útil ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, somos privilegiados. Jesus, queremos ser essas pessoas, meu Pai, que são úteis a Ti, que amam a Tua presença, que cada dia valorizam mais a Tua palavra e fazem com que o Senhor possa nos encabeçar e mostrar para o diabo, Jesus, que o Senhor é um vencedor, que o Seu reino vai ser estabelecido nessa terra, contando com cada um de nós. Oh, Senhor Jesus! Somos agraciados com uma porção da palavra em Gênesis, que é o capítulo 5 e o capítulo 6. Então, o Claudinei, ele discorreu sobre o capítulo 5. E o tema dessa semana é descendentes de Adão e a corrupção da raça humana. Ficou para Claudinei falar a parte boa, que ele falou do capítulo 5, né? Da descendência de Adão, falou de Enoque, falou de andar com Deus e a ponto dele ser arrebatado. Falou desses discípulos que estavam descendo para Emaús, enquanto Jesus tinha falado que era para eles aguardarem em Jerusalém. E neste episódio, Jesus falou para ele, nécios e tardos em crer. Eles tinham problema e dúvida no coração. Então não foi só um diálogo. Vocês estão indo para o caminho errado, vocês tinham que ir para outro caminho, o que vocês estão fazendo? É muito pelo contrário. É um texto até interessante da gente ler, porque eles contam para Jesus como se fosse a maior novidade ali da Galileia. O senhor não sabe das coisas que têm acontecido, não? É como se fosse uma manchete que eles estavam explicando para Jesus. Você não sabe o que aconteceu, não? Aquele profeta, poderoso em palavras e obras, ele morreu, né? E nós esperávamos a ressurreição dele, né? Que ele ia libertar Israel. E Jesus só ouvindo aquilo, né? Pacientemente. E Jesus falou com eles, né? Tardios e nécios em crer. Irmãos, o coração deles estava cheio de dúvida e incredulidade. Por quê? Porque Jesus já tinha ensinado para eles que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E as mulheres já tinham testemunhado para esses dois discípulos que Jesus já não estava mais lá. Ou seja, já tinha sinais e evidências da ressurreição. Mesmo assim, eles não creram. Irmãos, nós também somos assim. Nós somos assim. Deus às vezes mostra evidências, mas nós temos problema. E o que isso tem a ver com Gênesis 5? Irmão, há uma relação maravilhosa. Porque Enoque andou com Deus. Ele andava com Deus. E já não mais era. Ele foi arrebatado. Uma coisa é você andar com Deus. Outra coisa é Deus andar com você. O ponto que agrada a Deus é nós andarmos com Deus. Porque quando você anda com Deus, você está conectado. Quando você anda com Deus, você é íntimo de Deus. Quando você anda com Deus, você vai para os lugares superiores, andando na terra com os olhos nos céus. Quando você anda com Deus, você está acima do pecado, você está acima da mentira, você está acima das coisas negativas, você está acima do mundo, você está acima da incredulidade, você está acima da dúvida, você está acima da preguiça, você está acima do velho homem, você está acima de todas as coisas negativas, porque você está rumo ao alto, e Ele é o próprio alto. Ó Senhor Jesus!
Como Colossenses fala que nós precisamos pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Irmãos, ele é onipresente, ele está no alto, ele está também dentro de você. Mas o Cristo que está dentro de você precisa andar com o Cristo que está no alto. Amém? Então nós precisamos andar com Deus. Porque olha, enquanto os discípulos estavam descendo para Emaús, Jesus estava querendo que ele subisse para Jerusalém. Enoque, ele tinha esse andar para o alto. Quanto mais ele andava para o alto, mais ele ficava perto de Deus. Aí Deus chegou um dia que ele já não mais era. Pegou ele. Ó Senhor Jesus. E o que tem que haver essa passagem dos discípulos de Emaús? Por um lado, eles deviam estar andando com Deus, mas não estavam nem conhecendo Jesus. Eles ficaram um tempão e não souberam. Eles só perceberam quando foi partir o pão, né, na ceia, que eles viram e testemunharam novamente. E aí eles viram que era o Senhor. Na hora que viu que é o Senhor, eles queriam andar com ele. Aí o Senhor já desapareceu. Então, irmãos, que não seja tarde. Não vamos esperar o Senhor desaparecer. E eles não estavam andando com Jesus. Olha que interessante. Literalmente parece que eles estavam andando com Jesus, né? Eles estavam descendo para Emaús, Jesus do lado dele, conversando. Fisicamente, eles estavam andando ali com ele. Mas espiritualmente estavam longe. O coração estava longe. Então Deus não quer uma vida nossa de aparência, Ele quer de realidade. E aí, mas pela infinita misericórdia do Senhor, mesmo quando você tem esse problema de não andar com Ele, Ele vem andar com você. O salmista não fala que, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ali está o Senhor. Mas o Senhor vai estar lá no abismo para te tirar de lá. O Senhor vai estar com você no perrengue, na dificuldade, nas lutas, na tribulação, para te tirar de lá. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor estava descendo com os discípulos de Emaús para tirar eles de Emaús e levar para Jerusalém. O Senhor estava querendo levar eles para o alto. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, são duas coisas diferentes. Andar com Deus e Deus andar conosco. Pela misericórdia, quando a gente desvia, Deus, Ele vem andar conosco, como Ele foi atrás dos discípulos. Mas para levá-los a andar com Ele. Que essa seja a nossa experiência, né, irmãos? Nem sempre a gente está andando com Deus, não é? Mas Deus não se esquece de nós. Mas vamos aproveitar as chances que Ele vem retomar, que Ele vem nos resgatar, para que nós possamos andar com eles. E de uma forma prática, o que é andar com Deus? Andar com Deus, irmãos, é inculcar a palavra dele no nosso coração. Andar com Deus é ouvir e praticar a palavra dele. É muito prático, irmãos. Eles testemunharam isso. Por um acaso, não nos ardia no coração enquanto ele falava? Irmãos, o Senhor hoje é o Espírito. E as palavras do Senhor são Espírito, são vida. Nós andamos com o Senhor e nós temos a presença do Senhor hoje, não a presença física, mas nós temos a presença por meio da palavra. Quando o Senhor falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. Então eles tinham a presença de Jesus ali por meio da palavra. O verbo da vida é o verbo que se encarnou. Então hoje nós temos a presença do Senhor por meio da palavra que sai da boca de Deus. Aí nós temos a presença do Senhor. As palavras do Senhor, elas são Espírito, são vida. A palavra do Senhor, ela é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, nós temos a presença do Senhor hoje. O Senhor hoje é o Espírito. E o Espírito está na palavra. Então, irmãos, na mensagem dessa semana, na segunda, terça e quarta, fala do capítulo 5. Fala de uma genealogia, fala dos descendentes de Adão e mostra um ciclo vicioso. Inclusive, fala de muitos ali descendentes, fala quantos anos eles viveram, não é verdade? Fulano nasceu, gerou filhos e filhas, ele viveu tantos anos e morreu. Essa é a sina do ser humano.
nascer, crescer, até uma piadinha no mundo que fala ficar bobo, casar. Mas isso é do mundo, tá, irmãos? Na vida da igreja, casamento é de Deus, amém? Amém, igreja? Amém. Deus instituiu o casamento, irmãos. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá com sua esposa, tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Olha com que Deus compara o casamento, hein? Casamento universal, né? A igreja como a noiva, Cristo como noivo. Ou seja, o seu casamento é uma sombra disso, né? O seu casamento representa isso também. Um casamento na presença de Deus, um casamento de Deus, né? Para edificar a igreja. Então, mas a sina do ser humano sem Deus é uma questão até filosófica. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da existência humana? Para que o homem foi criado? Será que ele foi criado para nascer, crescer, gerar, viver tantos anos e morrer? Tem que ter mais alguma coisa, né, irmãos? Aí as pessoas tentam preencher, a civilização de Caim tentou preencher com outras coisas. Ah, vou criar armas para me proteger. Ah, vou criar mercado, subsistência, vou produzir para me alimentar, não depender dos outros. Ah, eu vou criar instrumentos musicais, que é Jubal, Jabal e Tubal Caim, os descendentes de Caim, não é verdade? Então, era uma descendência que queria dar um sentido, mas essas coisas também têm um vazio. É aquela pessoa que nasce no mundo, cresce, gera filhos, vive tantos anos e morre. Mas ela tem um vazio, aí ela tenta se preencher, às vezes, profissionalmente. Ah, eu vou me realizar na profissão. Aí atinge o patamar. Chega lá, tem um vazio ainda. Ah, eu vou me preencher com uma família maravilhosa. Ainda tem um vazio, porque o homem foi criado em mais semelhança de Deus. O homem foi criado no vazio tamanho de Cristo. Só Cristo preenche plenamente esse homem. Só Cristo preenche plenamente esse homem. Mas, olha que interessante. Essa descendência de Adão, que fala que nasceu, gerou filhos, viveu e morreu, eles não têm muitas realizações. A civilização de Caim tem muitas realizações. Construíram civilizações, construíram cidades, construíram muita coisa. Irmãos, aí o irmão ele faz uma analogia, ele faz uma comparação com a oração do fariseu e do publicano. O fariseu tinha muita coisa para apresentar para Deus, mas só que ele não foi justificado. Ele era igual Caim, ele tinha muitas coisas para mostrar para Deus. Ah, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como esse aí. Falou do publicano. Mas o publicano, aí a Bíblia fala que o fariseu, ele orava de si para si. Irmãos, Deus, ele ama a simplicidade e a humildade, né? Deus, ele resiste o soberbo, mas ao humilde ele concede a sua graça. O publicano, ele batia no peito dele e falava, "Sê propício a mim, pecador." Eu não sei nem orar igual esse fariseu, estou nem entendendo o que ele está falando, mas eu sou um pecador que graça ganhou, eu sou um pecador que precisa da graça. Arrependimento. Então, a geração de Adão precisa de ser a geração de Sete, né? Adão coabitou com a sua esposa e teve mais um filho, e o nome dele era Sete, que é substituto. Ele substituiu a Abel que Caim matara. E de Sete nasceu Enos, e ali começou a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque era como os publicanos. Ou seja, você invoca, você clama, porque você tem pouca força e o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você reconhece que você não pode, que você se arrepende, aí Deus, ele concede a sua graça. Aí você pode andar com Deus, aí a vida tem sentido. A vida passa a ter sentido. Quando você começa a andar, porque em Cristo, irmãos, tudo faz sentido. Colossenses fala que nele tudo subsiste. Ou seja, o que é subsiste? Nele as partes são ligadas no todo, por meio de Cristo. Ou seja, é Cristo que faz todas as coisas ter sentido. Ele é antes de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Ó Senhor Jesus, diga no seu coração, eu sou para Ele. Minha vida tem sentido.
Estou indo rumo à glória. Reinar com o Senhor, irmãos. Nossa vida tem sentido. Você não precisa mais bater a cabeça no travesseiro e achar que essa vida tem um vazio. Não, tem um sentido. E Ele nos deu uma grande comissão. Pregar o Evangelho. Transportar as pessoas de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós tivemos essa oportunidade essa tarde. Fomos em Nova Era. Tinha um senhor lá, o senhor Virgílio, 74 anos. Ele estava na cama, passou por um acidente. Irmãos, eu acredito que hoje ele testemunhou. Estou muito feliz com a visita de vocês. Estou de alma lavada. Essa foi a expressão. Estou de alma lavada. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado pela oração dos meninos. E quem orou, gente? Miguel e Davi. Orou, entregou um presente para ele, que é o alimento diário, entregou a imersão. E saiu de lá que queria fazer, e ele na cama queria levantar todo jeito e fazer misto para os meninos. Mas vocês vão voltar para comer depois. Então, o salmista fala assim: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Irmãos, os dias desses meninos foi contado. Isso faz sentido. A efemeridade, a vida é efêmera. O homem é igual à erva, a sua glória é como flor da erva. É ou não é? Cai-se a flor. Mas as palavras permanecem eternamente. O que faz sentido é Cristo, irmãos. Isso que faz sentido. Então, teve um homem que quebrou aquele ciclo ali, João, de nascer, viver, crescer, ficar velho, casar, ter filho, ter tantos anos e morrer. Quem? Quem quebrou? Enoque. Ele andou com Deus, ele não morreu não, ué. Ó Senhor Jesus. Ainda, irmãos, que nós temos essa esperança de sermos arrebatados vivos. Mas mesmo que não sejamos arrebatados vivos, irmãos, nós podemos viver nessa terra, andar nessa terra, mas com os olhos nos céus. Ó Senhor, nós não somos escravos dessa vida efêmera e que passa e que não tem sentido. Tem mais sentido. O seu trabalho vai ter mais sentido quando você anda na presença do Senhor, quando você busca o Senhor. Ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias. E os dias daqueles homens ali foram contados. Uns viveram 900 anos, Metusalém, 969. Tem uns Metusalém aí, né, Toninho? Ó Senhor Jesus, viveram, mas foi contado. Mas, irmãos, o Senhor quebrou isso. Ele foi arrebatado. Enoque foi arrebatado, ele andou com Deus, irmão. Então, irmãos, olha que maravilha, irmão. Segunda, terça e quarta, alimento diário, está maravilhoso. Se vocês não leram, leem de novo. O Senhor vai falar para você que o ponto central é andar com Deus. Andar com Deus. E pela misericórdia, por um momento ou outro, que se você não anda com Ele, Ele vem ao seu encontro para te levar a andar com Ele. Veja que tem duas coisas, é diferente. Andar com Deus e Deus andar conosco. O que Deus está querendo é que nós venhamos a andar com Ele constantemente. E como andar com Ele? Irmãos, não só o alimento diário está maravilhoso, mas também a leitura da Bíblia anual. Irmãos, estamos no início do ano, é oportunidade para nós. Eu sei que é difícil, e não é rápido não, irmãos. Quando você se dedica mesmo a ler a leitura da Bíblia, que é o calendário ali, mais o alimento diário, mais a sua oração, vai quase 2 horas. É 1h30, 2 horas. Mas comece com a porção que o Senhor vai dar para você. O dia tem 24 horas, aí tem que acordar um pouco mais cedo. É ou não é? Quando eu acordo um pouco mais tarde, fica faltando alguma coisa. Aí eu tenho que completar a leitura à noite. Mas, irmãos, não é coincidência, é Jesuscidência. Leiam agora para mim, por favor, Edmar, Provérbios, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Essa é a leitura de hoje. A leitura de hoje manda você ler Gênesis, são 2 capítulos de Gênesis, manda você ler Mateus, manda você ler Salmos e Provérbios. Mas nós vamos ler só Provérbios. Capítulo 3, versículo 1 a 6. Edmar vai ler para a gente. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e
te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem. A benignidade e a fidelidade atam ao pescoço. Escreva-nos na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão. Aleluia! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Não te esqueças do teu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, da primeira parte, o capítulo 5 dessa semana, fala realmente de andar com Deus. E a maneira de andar com Deus é por meio da sua palavra. Os discípulos de Emaús, eles deram esse testemunho. Não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco. Então, uma maneira de andar, de ser conectado, de ter intimidade com Deus é por meio da palavra. E agora, Provérbios fala que por meio da palavra, por meio de buscar o entendimento, buscar o estatuto. Quando fala de ensinamento, estatutos, aqui está falando da palavra. Provérbios está falando isso, e aí ele fala aqui para buscar também a benignidade e a fidelidade. Quando você junta buscar a palavra, a benignidade e a fidelidade são atributos de Cristo que você só encontra na palavra, você vai achar graça. E teve alguém que achou graça. Em Gênesis, capítulo 6, quem é que achou graça diante de Deus? Noé achou graça, irmão, porque ele também andava com Deus. Vamos lá, Gênesis 6. Então agora eu já vou entrar na minha parte, tá? Tá escrito lá. Vou entrar na minha parte. A minha parte não é muito boa não, irmão. A parte que Claudinei foi boa, que ele falou de descendentes de Adão. Aí descendentes de Adão teve ali Enoque que andou com Deus. E que também nós precisamos andar com Deus, ficar mais próximo das coisas celestiais. Eu vou falar da corrupção da raça humana. Capítulo 6. Senhor Jesus. Por isso que eu gastei muito tempo falar também do Claudinei aqui. Falei de novo. Aí, eu vou falar da corrupção humana, mas aí, irmãos, é advertência para nós, tá? Então tem coisas também que não são tão positivas, mas Deus permite para que não caiamos nelas, né? Mas nessas partes minha que é negativa, o Senhor me mostrou Provérbios. Na leitura de hoje, o Senhor mostrou Provérbios, irmão. Que a maneira de se achar a graça diante de Deus é você se conectar à palavra todos os dias, buscar entendimento, buscar os estatutos, buscar os ensinamentos, a benignidade, a fidelidade. O que requer de um dispenseiro é que ele seja fiel. Então, fazendo assim, você vai achar graça diante de Deus. Então, não fala aqui que é Deus que achou graça diante dele. Fala que Noé achou graça diante de Deus. Vamos lá, irmãos. Senhor Jesus, Noé achou graça. Graça, irmão, essa palavra, eu já até uma mensagem, uma vez nós falamos sobre essa mensagem, é tão difícil de explicar sobre a graça de Deus, irmãos, porque a graça de Deus é tudo, irmãos. A graça de Deus é salvadora, Afonso. Efésios 2:8 fala que vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é dom de Deus. E Noé achou essa graça, irmãos. Lá no Velho Testamento, Noé achou essa graça. Por quê? Porque ele amava a palavra. Ele amava os ensinamentos, os estatutos, Afonso. Provérbios fala isso, quando você busca os ensinamentos, os estatutos, os mandamentos, a benignidade, a fidelidade, você acha a graça. Ó Senhor Jesus. Olha, irmãos, Gênesis 6, versículo 8 e 9. Amém. Então, Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus, a igreja de Romulevade andava com Deus. Anda com Deus. Mas esse pode ser o testemunho no futuro.
Pode ser o testemunho no futuro, naquele dia, quando o Senhor for te arrebatar. Por que arrebatou? Porque a igreja de João Levade andava com Deus. Que esse possa ser o nosso testemunho. Que esse possa ser o nosso testemunho de... Moisés é que está dando testemunho aqui. Ó. Moisés, ele fala assim, olha... Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Que esse seja também um testemunho que alguém vai dar. A igreja em João Levade achou graça diante do Senhor. Ele procurou por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, não só ouvia a palavra, mas praticava a palavra. E o que é graça, irmãos? Graça não é só um favor imerecido, irmãos. Graça é muito mais do que misericórdia. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é dom de Deus? É o presente de Deus. O dom de Deus é Cristo, irmãos. Graça é Cristo. É Deus dado a nós por meio de Cristo, pelo Espírito, para nosso desfrute gratuitamente. Graça, a graça basta em fraqueza, irmãos. Graça, ó Senhor, é até difícil de explicar. Graça é o próprio Deus, irmãos. Amém. Noé achou graça diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque ele andava com Deus. Provérbios 3 fala que se você andar com Deus, se você buscar o entendimento, buscar a palavra, buscar os mandamentos, cumprir os mandamentos com benignidade, com fidelidade, você vai achar a graça. Ó Senhor Jesus, graça sobre graça. Senhor, que nós possamos ter essa experiência, Senhor, de buscar sempre a Tua graça. Senhor, nós não merecíamos. Graça que não se compra, não se merece, mas recebe, é de graça. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós não conseguimos nem explicar muito essas coisas, mas nós podemos desfrutar dessa graça infinita. Ó Senhor Jesus, é a graça salvadora, é a graça que nos tira do império das trevas, nos leva para o reino do Filho do seu amor. É a graça que vai nos aperfeiçoar, é a graça que vai nos fazer pregar o Evangelho, é a graça que vai nos fazer apressar a volta do Senhor, é a graça que nos faz exercitar o Espírito. Irmãos, graça. Ó Senhor Jesus, nos sofrimentos, nas dificuldades, Paulo deu esse testemunho. Ele fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Aí ele fala que por muitas vezes ele pediu ao Senhor para tirar um sofrimento dele, mas o Senhor disse, a minha graça te basta. A graça basta, irmão. A graça basta em lutas, em dificuldades. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa graça. Ó Senhor Jesus, Noé andava com Deus, aí ele achou a graça. Ó Senhor Jesus. Então, na quinta-feira do Alimento Diário, que começa a falar sobre a corrupção da raça humana, a destruição da raça humana, Gênesis, vamos ler? Primeiro vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim, olha: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Isso aqui fala do homem tripartido e o propósito de Deus em salvar completamente esse homem, começando no espírito dele, saturando a alma, e até o corpo mortal dele, chegando vida, a ponto de não servir mais ao pecado, mas servir a Deus, consagrar. Hoje nós tivemos essa experiência, que nós consagramos os nossos corpos e servimos ao Senhor. Assim, pela graça mesmo, pela misericórdia, nós tivemos essa experiência, né? Tendo ali os nossos dias contados. Isso é que vale a pena. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a alcançar um coração sábio. Ensina, Senhor, a remir o nosso tempo. Remir o tempo, irmão, remidos no sangue do Cordeiro, é salvos, é redimidos. Remir o tempo é salvar o tempo. Porque se a gente não empenha o nosso tempo naquilo que vale a pena, o tempo foi perdido. Ensina, Senhor, a salvar o tempo, a remir o tempo, a investir naquilo que vale realmente a pena. Ó Senhor Jesus, que é obedecer ao Senhor, que é o servir o Senhor. Então aqui, irmãos, na quinta-feira, quando fala desse versículo, que a gente fala do homem tripartido, né?
que o Senhor, Ele deseja nos santificar. Olha, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, ou seja, incorruptíveis, sem mistura. Ó Senhor, limpos, puros. O Senhor, por quê? Porque Deus é santo. E Ele quer também que nós nos tornemos santos. Santos sem mistura, sem corrupção. Então, essa é a vontade de Deus. É por isso que esse versículo está aqui. É porque está falando de Gênesis 6, que Gênesis 6 houve uma corrupção, irmãos. Gênesis 6, o que aconteceu? Houve uma mistura, impureza. Fala que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram corpos, vieram e habitaram com elas. E geraram uma raça híbrida, misturada, cheia de impureza. Isso foi, assim, terrível aos olhos de Deus. Porque Deus, Ele conta com o homem para fazer a vontade dEle. E Deus quer santificar o homem. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Sede santos como eu sou santo. E Ele tem doado as suas muito e grandiosas promessas para que por meio delas nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Mas Satanás, ele, com a terça parte dos anjos, alguns desses anjos, eles vieram e é uma coisa que não dá nem para explicar direito, irmãos, mas está registrado na Bíblia. Então vou até ler aqui para os irmãos, ó. Melhor ler do que caçar e explicar aqui, ó. Eu tenho tão feio, tanto é que é Gênesis 6, é corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens, Gênesis 6, de 1 em diante. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Lembra que eles viviam até 969, Metusalém? Adão acho que foi 939, Metusalém 969. Viu o Senhor que a maldade, ora, naquele tempo, versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então houve o juízo de Deus, e você prosseguindo aqui, no versículo 11, Deus ele já anuncia o dilúvio. Houve o julgamento de Deus aqui. Quando Enoque nasceu, lá em Judas fala que Enoque era um profeta. E ele pôs o nome do filho dele, Metusalém. E Metusalém, um dos significados é quando morrer virá. Irmãos, se você pegar do nascimento de Metusalém até a época do dilúvio, foram 969 anos. Foi exatamente quando ele morreu, veio o dilúvio. Está explicado, está bem explicadinho, na quarta-feira tem um cronograma aqui, ó, uma cronologia de Adão até Abraão. Então, essa profecia se cumpriu. Quando ele morrer, virá. Então, quando Metusalém morreu, é exatamente quando veio o dilúvio. Mas Deus, ele, na segunda epístola de Pedro e também Judas, não vou ler, fala desse juízo e fala dessa situação da corrupção da raça humana. Então, não tinha mais como Deus trabalhar nesse homem, para esse homem exercer a função de Gênesis 21, 26 e 28, que é Deus criou o homem, homem e mulher os criou e os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai a terra, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo animal que rasteja. Então, por um tempo, esse plano seria interrompido. Mas, graças a Deus,
que Deus é um Deus de propósito. Porém, Noé, aí no versículo 7 que fala aí, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e répteis, e aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, irmãos, Deus ele teve um novo começo na vida de Noé, porque Noé andava com Deus. Então, olha, ele, no meio de uma geração corrupta, às vezes, nós somos esse pequenino rebanho, né? Nós somos aqui na igreja de Monlevade aproximadamente 100 irmãos. O que é isso para tanta gente, né? O que é isso para o médio Piracicaba, né? Para fazer a vontade do Senhor. E aí quando a gente vai também pregar o evangelho, nem todos podem sair. Aí saem poucos, né? Hoje deve ter vindo uns 20, 25 irmãos. 25 irmãos, o que é isso para alcançar 3, 4, 5 cidades? Mas, irmãos, nós não precisamos ficar desencorajados. Noé era o único nessa época que andava com Deus. E aí Deus ia exterminar toda a raça humana, mas achou um. Achou um que achou graça diante de Deus. Um achou graça diante de Deus. Por um lado, Noé estava procurando, por outro lado, Deus também estava procurando, então foi um encontro perfeito. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nós somos o pequenino rebanho, mas Deus aprova revelar o reino para nós. Ó Senhor Jesus! Mas nós temos o Todo-Poderoso dentro de nós. Não precisamos desanimar na nossa cidade, na nossa região. Deus pode fazer emancipar-nos espiritualmente, de maneira que nós sejamos frutíferos. Não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele que nos escolheu, nos designou para que fôssemos e dessemos frutos, e o nosso fruto permanecesse, como cachos. Então, o frutificar, a graça salvadora, não vem de nós. Nós somos apenas canais. O poder é de Cristo. É por intermédio de Jesus Cristo que temos tal confiança em Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte, andar com Deus. Aí Deus vai achar um caminho em nós para alcançar as pessoas e mudar uma geração. E a graça do Senhor, ela nos basta, irmãos. A graça do Senhor, ainda que o nosso velho homem se corrompa, ainda que ele se destrua, mas o homem interior se renova de dia em dia. Então o Alimento Diário também mostrou e fez uma comparação sobre os gigantes hoje na vida atual. Os gigantes são os problemas que a gente acha que às vezes são intransponíveis. São as dificuldades, são o pecado, às vezes falta de perdão, às vezes preguiça, às vezes pecado moral mesmo, coisas que vêm nos contaminar, corromper a raça humana. Mas ainda que o nosso velho homem se corrompa, o homem interior se renova dia em dia. E hoje nós temos o lavar santificador, nós temos a lavagem da água da palavra. Cristo amou a igreja e a santificou, tendo-a lavado pela lavagem da água da palavra. Então a palavra também tira essas impurezas da raça humana caída e acrescenta em nós os atributos divinos. Então, irmãos, nós precisamos amar a palavra, inculcar a palavra, praticar a palavra para fazer a vontade de Deus. E a graça do Senhor, essa graça, ela é suficiente. A graça basta. Porque a graça é o próprio Deus vindo para dentro de nós. Jesus é o Senhor. Irmãos, se nós podemos compartilhar em grupo, né? Aleluia. Jesus é o Senhor, pequenos grupos.